Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, meu povo, achávamos, queríamos estar de volta após esse recesso com nossas aulas presenciais, isso, mas infelizmente ainda não é possível, nem se sabe quando. Por isso me preocupa a situação de certos alunos que não viram as aulas remotas, nem tampouco realizaram suas atividades. Claro que houve muitos obstáculos, mas tiveram aqueles que não deram importância, isso, infelizmente. Quero falar para esses alunos que não realizaram suas atividades, que ainda é tempo, de realizá-las. Caso contrário, poderão se complicar no final do ano, ok? Então, nosso tempo também ficou um pouco mais curto, porque agora são 6 postagens, ok? Bom, nós iremos trabalhar nesta aula de hoje um assunto do livro didático, de vocês, língua portuguesa, pronomes demonstrativos, que está na página 53 e 54. Eu não estou trabalhando diretamente nas páginas porque achei esse assunto no livro assim um pouco resumido. Então resolvi preparar esses slides para dar mais recursos, e com isso facilitar a aprendizagem de vocês, ok? Então vamos lá, começando a ler esses quadrinhos, Moço, tira uma foto da gente com esta máquina. Claro, com todo o prazer. Então, nesse primeiro quadrinho, podemos observar, o pronome esta, que está se referindo ao objeto máquina, que está na primeira pessoa do discurso. Não é isso? Ou seja, a que fala, no caso aí a mulher. No segundo quadrinho, simpático esse moço? Não. Então, no segundo quadrinho, encontramos o pronome demonstrativo esse, que se refere à segunda pessoa do discurso, ou seja, com quem se fala. Não é isso? No terceiro quadrinho, podemos identificar o pronome demonstrativo aquele. Não é isso? Pronome demonstrativo aquele. Que moço? Aquele que está fugindo com nossa máquina, Então, aquele se refere à terceira pessoa do discurso, ou seja, de quem se fala. Os pronomes demonstrativos são os que indicam o lugar em que uma pessoa ou coisa se encontra, isto é, a posição dos seres em relação às 3 pessoas do discurso. Então, eu pergunto, quais são as 3 pessoas do discurso? Vocês estão lembrados? Acredito que sim, Primeira pessoa, eu, a que fala. Segunda pessoa, tu ou você, com quem se fala. A terceira pessoa, ele ou ela, de quem se fala. É isso? Então, este, esta e isto. São pronomes demonstrativos que se referem, à primeira pessoa do discurso. Não é isso? Então, empregamos estes pronomes, este, esta, isto, quando o objeto, o ser, algo estiver próximo da pessoa que está falando, Esse, essa e isso serão empregados quando o objeto, o ser, estiver com a pessoa com quem estamos falando, ou seja, a segunda pessoa do discurso, ok? Então, por exemplo, se eu estou com uma caneta nas minhas mãos, como eu devo me referir a esta caneta? Eu digo, esta caneta é minha, não é isso? Se a caneta estiver com a pessoa com quem eu estou falando, ou seja, com a segunda pessoa do discurso, como eu devo me referir a
a caneta, eu devo dizer, essa caneta é sua, né? Pode estar também no plural, ok? Então, esse, essa, isso são usados para objetos que estão próximos da pessoa com quem se fala, ou seja, segunda pessoa do discurso, foi o que eu acabei de falar agora, né? Em relação ao tempo, pode ser usado no passado ou presente próximo, certo? Então, esses pronomes, eles podem estar se referindo, né, à posição do ser com relação às pessoas do discurso, mas também eles podem estar fazendo uma relação ao tempo. Por exemplo, nesse fim de semana viajarei para o interior. Então, nesse caso, fim de semana, ou seja, nesse contexto, fim de semana é uma locução conjuntiva temporal. Logo, o pronome aí, nesse, não está se referindo a posição, né, de um ser com relação à pessoa do discurso. Ele está fazendo uma relação com o tempo, né? Então, esse tempo, podemos dizer aí que é um tempo presente próximo, né? Quase futuro, ok? Esta e isto são usados para se referir a objetos que estão perto ou com a pessoa que fala, ou seja, a primeira pessoa do discurso. No caso eu, né? Primeira pessoa do discurso. Foi o que eu falei também já antes, no slide anterior. Então, em relação ao tempo, é usado no presente. Exemplo, neste momento não posso conversar com você. Então, se você analisar, prestar atenção, você vai perceber que o pronome aí, neste, não está fazendo, né? Não está se referindo, não está sendo empregado para indicar, né, a posição de um ser com relação à pessoa do discurso. Ele está fazendo uma relação com o tempo, né, que no caso aí é um tempo presente. Neste momento, não posso conversar com você, ok? Pronomes aquele, aquela ou aquilo. Então, podemos perceber que esses pronomes, aquele, aquela ou aquilo, eles se referem a algo que está distante da pessoa que fala e da pessoa que ouve, né? Lugar refere-se a lugar distante do emissor e do receptor. Então, quando eu digo o material está naquela sala no final do corredor, né? Então, eu estou me referindo a algo que está distante da pessoa que fala e da pessoa que está ouvindo. Então, o pronome é demonstrativo, aquele, né? Aquele, aquele ou aquilo é justamente para isso, para ser empregado quando algo está distante da pessoa que fala e da pessoa que ouve. Ok? Entenderam? Acredito que sim, né? Só repetindo esse exemplo de novo, ó. O material está naquela sala no final do corredor, né? Então, significa que o material está naquela sala. A sala está distante da pessoa que fala e da pessoa que ouve, não é isso? Então, espero que vocês tenham entendido. Com relação ao tempo, também esse mesmo pronome pode estar relacionado ao tempo. Por exemplo, naquela época ela ainda não tinha filhos. Então, esse exemplo está indicando que o pronome naquela não está fazendo referência à pessoa do discurso, né? Ele está relacionado ao tempo, naquela época.
ela ainda não tinha filhos, né? Um tempo distante, né? Um passado distante, ok? Esse slide aqui é só para recapitular, para dar mais ênfase ao assunto, ok? Então, nessa primeira ilustração, isto é uma escada, né? Observe que o pronome isto foi empregado pela primeira pessoa do discurso, ou seja, a que está falando, né? A que está próxima do objeto. Ok? E um pouco afastado da segunda pessoa que está ouvindo. Na segunda ilustração, isso é uma escada. A pessoa, por que ela usou esse pronome isso? Porque o objeto escada está um pouco afastado dela, ou seja, da pessoa que está falando, está mais próximo da pessoa que está ouvindo, ok? Aquilo é uma escada. Por quê? Ele usou aquilo porque o objeto escada está afastado da pessoa que está falando e da pessoa que está ouvindo, ok? Espero que esse assunto tenha ficado bem claro. Mas coloquei ainda uma charge aqui para reforçar. Quanto é que custa andar naquele Jeep? É que queremos andar tranquilos no Rio de Janeiro, sem o perigo de assalto. Então, observe que o pronome aquele está empregado adequadamente. Por quê? Porque o objeto que a pessoa está se referindo está afastado tanto dele, da primeira pessoa que está falando, como da pessoa, da segunda pessoa, né, a que está ouvindo. Ok? Então, meu povo, a nossa aula finaliza aqui. Ok? Espero que vocês tenham entendido esse assunto. Espero que tenha ficado, que eu tenha sido clara, né, com relação a essa explicação, que vocês tenham assimilado esse conteúdo, ok? Olha, esse conteúdo, ele está no livro, né, de vocês. Quem tem um livro pode estar lendo, né? Pode estar estudando, certo? Se aprofundando mais no livro, ok? Quem não tem, pode estar estudando também numa gramática. Eu acredito que todos vocês devem ter uma gramática em casa, não é isso? Então, você pode estar vendo esse conteúdo na gramática também, estudando, ok? E como eu falei, agora... Hoje vai ser 2 postagens, o conteúdo, né, que é esses slides, e mais a atividade, ok? Então, vocês vão, logo em seguida, né, após a aula, vocês irão já responder a atividade, certo? E com relação à atividade, a entrega da atividade, nós vamos deixar para sexta-feira, certo? Porque sexta-feira eu vou estar fazendo uma aula, videoconferência, para estar corrigindo as atividades que foram postadas durante a semana, certo? Sexta-feira vai ser para isso, para correção das atividades. Então, nós vamos combinar o seguinte, as atividades vão ser entregues após a correção, na sexta-feira, ok? Quarta-feira tem outra aula, outra atividade, certo? Daí, na sexta-feira, é a correção, ok? Então tá, um abraço, beijo no coração. Até mais.